Salmo 42, eu pretendo lê-lo inteiro, são 11 versículos, e que realmente é algo que eu vivo, prego aquilo que eu passo, e é uma experiência sólida, né, daquilo que eu vivo. Então, o Salmo 42 diz assim a palavra do Senhor: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuadamente: o teu Deus, onde estás? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava, eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. A multidão estava em festas. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte de Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus. Em nome de Jesus, o Senhor preparou essa mensagem falou comigo, e eu espero que fale com meus irmãos. Tenha misericórdia, Senhor Deus, pois eu acredito que na caminhada, eu caminhei sozinho a meditar nesse devocional, mas o Senhor sempre esteve comigo. Esteja comigo nesse momento, esteja com a sua igreja. É o que eu suplico a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não tenham isso como uma crítica, mas como uma reflexão. Eu acredito que dificilmente a igreja abre espaço para as pessoas que sofrem se lamentarem. A igreja, em algumas situações, não dá liberdade para as pessoas chorarem e clamar a Deus. Uma coisa é você ser uma pessoa que murmura, outra coisa é você ser uma pessoa que lamenta. O lamento é uma expressão de uma alma afligida. Lamento é a expressão de uma alma aflita. Temos vários salmos de lamentações, temos um livro de lamentações, então eu acredito piamente que a Bíblia nos dá essa liberdade para que nós, como povo de Deus, nós possamos nos lamentar. Nós possamos clamar a Deus, chorar por Ele, da teologia da prosperidade assim enraizada em todas as igrejas. Uma pessoa desanimada, uma pessoa deprimida é sinônimo que ela tem pouca fé, é sinônimo que essa pessoa não está orando, é sinônimo que essa pessoa não está meditando na palavra do Senhor. Então a gente tem assim como uma pessoa triste, é uma pessoa que abandonou a fé, e muitas das vezes não é isso. Então, eu tive pensando nisso, né? Por que não nós nos darmos oportunidade das pessoas se lamentarem? Por que não nós nos darmos oportunidade das pessoas se abrirem francamente a nós ou em público, realmente incentivar ela a chorar, a clamar a Deus, ou às vezes até mesmo, como muitas vezes Davi fez isso,
contestar a Deus, perguntar para Deus por que as coisas são assim. Mas, pelo contrário, hoje em dia, o que nós fazemos, e eu me incluo nisso, nós rapidamente repreendemos esse tipo de comportamento dentro das igrejas. Direto ou indiretamente, dizendo que essas pessoas não deveriam se lamentar demais, dizendo que logo elas deveriam se regozijar com as tribulações. Mas pessoas desanimadas, pessoas deprimidas, talvez elas conseguem se mostrar ao seu próximo, ao seu semelhante, como estivesse tudo bem, mas no seu interior não está nada bem. Essas pessoas estão falidas, essas pessoas estão mortas por dentro. Por onde essas pessoas olham, elas enxergam apenas o caos e a escuridão. E todas as manhãs elas são despertadas pelos gritos estridentes da desesperança. Não há esperança para essas pessoas. Essas pessoas não conseguem enxergar mais um horizonte no qual elas podem ter esperança de que um dia essa tristeza, essa situação de angústia vai se findar. E elas se trancam nesse mundo, elas criam um mundo na sua cabeça, no qual elas fecham, trancam a chave, jogam a chave fora, se perdem e se trancam ali. O problema é que muitas das vezes, nós menosprezamos a complexidade dos sentimentos humanos. Nós brincamos com os sentimentos das pessoas, achando que só porque não é conosco, é com ela, tudo deveria ser tão fácil. Ela deveria estampar um sorriso, talvez cínico e mentiroso, se no momento a vontade dela é de chorar. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas, eu não vejo graça nisso. Pessoas deprimidas, pessoas que sofrem, pessoas desanimadas, a situação delas é tão grave que elas acham que são um fardo para as pessoas próximas a elas. Isso é muito fácil você reparar quando uma pessoa que está passando por uma dificuldade, uma depressão espiritual, um sofrimento, um desânimo, você sente que ela não é bem recebida nos lugares que ela frequenta. Ninguém hoje em dia quer andar com pessoas que sofrem. Nós queremos estar perto de pessoas positivas, queremos estar perto de pessoas populares, não de pessoas impopulares, não de pessoas que dão problemas. Muitas pessoas dizem que têm o dom da misericórdia, e eu vejo que isso não é verdade. A pessoa que tem o dom da misericórdia é a pessoa que tem o dom de estar com pessoas que ninguém quer estar com essas pessoas. Aquela pessoa excluída, aquela pessoa problema, mas ela não é um problema porque ela quer ser um problema. Talvez ela passe por uma situação realmente difícil, uma situação que enxergam que são um fardo ao seu próximo. Elas não conseguem enxergar a ajuda de ninguém. Elas começam a enxergar, puxa vida, a minha existência aqui na Terra realmente é um fardo para mim e para as pessoas. Ninguém quer saber da minha pessoa. Eu tenho dado muito trabalho às pessoas próximas de mim. Então, eu acho que a melhor solução é tirar a minha própria vida. Muitas das vezes nós confrontamos essas pessoas, e eu falo um exemplo de um conhecido que, numa semana ele estava bem com a família dele, e na outra semana ele perdeu a família dele, perdeu a esposa, perdeu a filha, e eu disse para ele, irmão, talvez eu sei o que você está sentindo. Ele falou, não, Ricardo, você não sabe o que eu estou sentindo. Mas nem de longe você sabe o que eu estou sentindo. Muitos de nós não sabemos o que a pessoa que sofre, a pessoa desanimada está sentindo. E às vezes nós encorajamos ela a ser forte, se regozijar nas tribulações. Mas quando a situação é com o crente, nós desejamos do fundo do nosso coração nos regozijar no Senhor. Quando nós amamos o Senhor, nós conhecemos a Bíblia, do fundo do nosso coração, realmente nós queremos, em meio às lutas, em meio aos desânimos, às tribulações, queremos sim nos regozijar no Senhor. Queremos sim entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas nós não conseguimos. Com instruções sobre como se deve agir, os verdadeiros amigos de Jó. Esse relato aqui que eu vou ler, eu achei ele muito forte. Eu retirei de um livro chamado A Visão de um Carro Fúnebre.
É um pai que perdeu seus 3 filhos de maneira brutal. E ele conta a história dele na poltrona do passageiro de um carro de um funeral, próximo ao cemitério, algumas horas depois de ter enterrado seus 3 filhos. E diz assim esse relato desse pai. Isso aqui é um caso verídico. Ele disse assim: eu estava sentado, destroçado pela dor. Um homem se aproximou e falou sobre o agir de Deus, o motivo de tudo aquilo acontecer. A esperança além do túmulo. Ele falava incessantemente, dizendo coisas que eu já sabia serem verdadeiras. Fiquei impassível, a não ser por desejar que ele fosse embora. E por fim, ele se foi. Outro se aproximou e sentou ao meu lado. Ele não disse nada, não fez perguntas, simplesmente ficou ao meu lado durante 1 hora ou mais, ouvindo. E diz assim esse pai: fiquei emocionado, fui consolado e, por fim, detestei vê-lo partir. Às vezes, meus irmãos, palavras são inúteis. Às vezes você pregar um sermão para um irmão em Cristo que conhece a palavra de Deus, mas que está passando por um profundo desânimo, é inútil. Às vezes essa pessoa, ela quer companhia, ela não quer ser julgada, ela não quer ouvir sermões, ela quer apenas uma companhia. A dor e o sofrimento e a angústia são situações certas em nossas vidas. Porém, meus irmãos, o que eu quero meditar hoje são formas de atravessar o deserto de maneira piedosa e que honre a Deus. Então, o título desse devocional, eu coloquei dessa maneira aqui: desanimado, vírgula, mas de maneira piedosa. A Bíblia vai nos ensinar isso de várias maneiras. Desanimado, mas de maneira piedosa. Os salmos, meus irmãos, foram escritos justamente para despertar, externar e moldar a vida emocional do povo de Deus. Esse foi um dos propósitos, porque Deus permitiu que os salmos fossem escritos. Para nós podermos moldarmos as nossas emoções, externarmos as nossas emoções de uma maneira piedosa, de uma maneira bíblica. Até isso Deus teve um cuidado de nós, para que nós possamos externar as nossas emoções. Os salmos existem, ele é cheio de sentimentos complexos, de desejos complexos, às vezes desejos desordenados, situações que você duvida até mesmo do agir de Deus. Um exemplo é Jó. Jó não foi educado com Deus quando ele passou por todas aquelas tribulações. Ele foi brutal em suas orações. Jó, Salmos, algumas situações vão nos ensinar isso. E sendo assim, meus irmãos, eu quero meditar sobre 5 formas piedosas de agir em meio ao desânimo ou à depressão. Mas antes, meus irmãos, eu gostaria só de dar uma breve contextualização desse texto aqui, do Salmo 42, ao qual nós lemos. O homem piedoso desse salmo está passando por uma opressão muito grande, porém, não sabemos qual é. O versículo 3 mostra que seus inimigos dizem o dia inteiro: onde está o seu Deus? Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta. Enfim, e o versículo 10 repete a mesma informação, porém com efeito mortífero que tais palavras produzem. Versículo 10 diz assim: esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? As palavras dessas pessoas, desses opressores, dos inimigos de Davi, feriam ele. Muitas vezes, sua atitude para com ela, ou você mata ela, ou você salva ela. Conversando ontem com um amigo que ele foi aí recuperado numa casa de recuperação de alcoólicos, ele estava contando um testemunho, isso rapidamente falando, que apareceu um rapaz naquela reunião deles lá do Alcoólicos Anônimos. E ele estava todo sujo, estava fedido, estava em uma situação realmente constrangedora. E ele chegou ali naquele grupo ali, e aquelas pessoas que conhecem ele, foi bem recebido. E ele disse assim, depois de 1 semana, 2 semanas de tratamento, ele testemunhou aquelas pessoas lá: eu cheguei aqui nesse local a ponto de me matar. Aqui foi a minha última esperança de eu ser bem recebido e ser tratado com dignidade.
vocês me receberam. E diz ele que ele recebeu realmente, a psicóloga que estava ali recebeu ele com um abraço. E disse a ele, você aqui é bem-vindo. Seja bem-vindo, sente-se aí, coma um café, uma bolacha e participe da reunião conosco. E isso mudou a vida daquele homem. Ele é recuperado, hoje ele trabalha comigo na Sanasa, tem um bom emprego, enfim. Então nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas que estão seguras por um fio. E dependendo da sua atitude para com ela, você pode realmente ser uma bênção na vida dela, ou pode matar essa pessoa, pode matar a fé dela. Então essa informação que o versículo 10 traz para nós. E essa zombaria que o salmista aqui sofre, aqui, que o salmista foi abandonado por Deus. Aquela pessoa que você encontra, você fala, Deus não está na vida dessa pessoa. Deus passou longe da vida dessa pessoa. Então os opressores talvez enxergavam o salmista dessa maneira. A situação desse homem é tão terrível, mas que nem Deus quer saber dele. Mas algo de muito interessante, quando eu leio esses salmos e medito em algumas passagens bíblicas, às vezes Deus está mais presente na vida de uma pessoa abandonada, de uma pessoa que sofre desanimada e deprimida, do que na vida de uma pessoa que está se regozijando de alegria. E é no caso desse salmista que Deus estava presente na vida dele, e ele buscava a Deus com todas as suas forças. Aqui nesse salmo, meus irmãos, temos a figura de um homem piedoso, deprimido e profundamente angustiado. Nos versículos 5 e 11, ele descreve a si mesmo como alguém abatido e perturbado. E novamente, no versículo 3, declara, minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Esse homem, meus irmãos, está tão desanimado que chegou ao ponto de chorar continuadamente. Essa era a situação desse salmista. Ele se alimentava de suas lágrimas. Mas em meio a toda essa escuridão, o salmista luta por esperança. E nos versículos 5 e 11, ele se anima por espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa era a esperança do salmista, esperar em Deus. Esperar o socorro em Deus, a luz na sua escuridão em Deus. Ele colocou a sua fé, depositou toda a sua angústia em Deus. Notem, meus irmãos, que ele não se entrega ao desânimo, mas está lutando contra ele. É lícito você, como ser humano, pecador, sofrer angústias, desânimos, depressão, mas para um servo do Senhor, para um crente em Jesus Cristo, não é certo você se entregar a essas coisas. Você tem que lutar contra elas, assim como o salmista está fazendo. E esse, meus irmãos, é o meu desejo para homens e mulheres piedosos que sofrem o desânimo. Que através desse pequeno devocional que Deus tem me ensinado, que nós possamos aprender a lutar contra o desânimo de uma forma que honre e glorifique o nosso Deus, de uma forma bíblica. Então aqui, 5 formas que você pode lutar contra esses sentimentos, a gente pode dizer assim, negativo. Versículo 1 e 2. Primeiro, o salmista tem sede de Deus. Versículo 1 e 2. Uma das formas que você pode lutar, versículos 1 e 2, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui, meus irmãos, logo no começo do salmo, o salmista anseia por Deus como a corça anseia pelas correntes de água. Mas o que torna essa atividade tão bela e fundamental para nós é que ele não anseia somente pelo alívio das suas tribulações. Aqui o salmista não anseia somente por escapar dos seus inimigos ou vê-los destruídos. O maior desejo do salmista era o Deus, o próprio Deus. E quando nós pensamos assim, e quando nós desejamos Deus e a sua presença, a única consequência desse ato, do nosso desejo por Deus, é nós desenvolvermos por Ele um amor profundo, um amor, uma intimidade com Deus. A consequência desse ato de você desejar a Deus, você vai desejar ver a face de Deus, estar com Ele, e nos satisfazer nele e nele nos alegrar.
E essa é a única esperança para aqueles que estão passando por profundas tristezas na vida. É Deus. O desejado ou um deprimido teve um melhor consolador do que Cristo tem sido para aqueles que o amam. Na vida, Cristo é a nossa vida. Na morte, Cristo é a morte da morte. Na pobreza, Cristo é a nossa riqueza. Na nossa doença, Cristo faz a nossa cama. Na escuridão, Ele é a nossa estrela. Na luz, Ele é o nosso sol. Jesus Cristo é o maná em nossa peregrinação pelo deserto. Os braços abertos de boas-vindas quando chegarmos à nossa Canaã celestial. Jesus, meus irmãos, é para o aflito toda graça, toda misericórdia e nenhuma ira. Deus não se ira com você, não se chateia com você quando você está abatido. Então essa é uma forma, deseje Deus, trabalhe em seu coração para que seu coração deseje profundamente Deus. Versículo 4, a segunda forma, número 2, ele relembra de experiências passadas. Versículo 4 diz assim, eu acho esse versículo muito, muito importante. Diz assim: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aqui, meus irmãos, ele traz à memória boas experiências que vivenciou no passado. Ele lembra de quando adorava o Senhor publicamente, junto ao povo de Deus. Esse versículo, meus irmãos, ele diz muita coisa acerca da importância da adoração comunitária em nossa vida, na vida do crente. Não desperdice por um segundo sequer esse momento que nós estamos tendo aqui. Você que tem o privilégio, a honra, que o Senhor concede a você graciosamente de estar assentado nesses bancos com a sua família, não despreze isso. Não despreze esses momentos de culto. Quando a igreja se reúne consagrada com o único propósito de adorar a Deus, Ele se faz presente em nosso meio e opera maravilhas. Sabe aquele culto que você fala assim, esse culto foi bom, foi abençoado. Nesse culto eu senti profundamente a presença de Deus. Deus falou através dos louvores, Deus falou através da palavra. Quando o povo de Deus, ele realmente vem com o intuito de cultuar a Deus, o desejo ele fala assim, hoje eu vou cultuar a Deus. Hoje eu vou reservar 2 horas antes do culto e vou orar, vou meditar na palavra de Deus. Hoje, quando o pastor abrir a Bíblia e pregar a palavra, eu vou orar para o Espírito Santo. Abençoa o seu homem, que a sua palavra penetre no fundo do meu coração. Pregue a palavra, fale comigo. Hoje o meu intuito é cultuar a Deus. Aquele culto é abençoado. Os louvores são abençoados, a palavra é abençoada. E Deus opera maravilhas, Deus opera milagres, Deus opera conversões. E sabe, algo assim, reconciliações. Sabe aquele culto que aquela pessoa que jamais você imaginar que ia te procurar, com os olhos cheios de lágrimas, apertar a sua mão e te dar um abraço e falar, tenha uma ótima semana. Aquela pessoa que você não imagina, que talvez você tenha aí, por alguma infelicidade, por algum motivo, um desacerto, um desencontro com essas pessoas. Nós machucamos pessoas, infelizmente. Nós somos pecadores. Há reconciliação. Aquela pessoa você fala, puxa vida, Deus realmente falou nessa noite. E aquele desejo de, em vez de você querer desejar ir para uma pizzaria, ir para um cachorro-quente, ou se assentar na televisão, jogar videogame, ver Fantástico, ou seja lá o que for, você fala, não, o meu culto vai continuar aqui. Eu vou ligar minha televisão, minha Smart TV, vou colocar no YouTube, eu vou ouvir de novo aqueles louvores que foram entoados no culto. Eu vou ler de novo a palavra de Deus que o pastor leu naquela noite. Eu quero que esse culto continue aqui suada. Deus trabalhou naquela noite. E é isso que faz o salmista ter esperança, relembrar boas experiências que ele teve quando ele andava com o povo de Deus. O Senhor me deu o privilégio de ter essas lembranças, é isso que não me desanima. E é isso que me faz a não entregar as cartas. Eu já tive momentos abençoados dentro de uma igreja com a minha família. Eu já tive momentos que o culto continuou dentro do meu lar. E é essa verdade que faz o salmista se encher de esperança de que um dia ele vai vencer essas tribulações.
Sabe, meus irmãos, se a adoração em público não fosse uma verdadeira operação sobrenatural de Deus, seria puro sentimentalismo o salmista dizer essas coisas. Seria incoerente ser escrito os versículos 4. E dessa forma, o salmista está fortalecendo sua fé por meio da lembrança da realidade de Deus no culto público. Você tem essa convicção de que Deus realmente está aqui, ou quando Deus não está? Num culto público. Isso te traz boas lembranças? Isso te instiga a vir para cá? Eu vou cultuar ao Deus com meus irmãos e Deus vai operar o sobrenatural. Diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então ele está pregando a sua própria alma. E essa que é uma verdade que nós devemos nos atentar. Muitas das vezes nós deixamos nossos pensamentos falar conosco, ao invés de nós falarmos às nossas almas. Nosso coração é enganoso, nosso coração é tinhoso, somos preguiçosos, às vezes o nosso intelecto está confuso, e nós permitimos que pensamentos que não edificam nos arrebatem. Porém, meus irmãos, eu tenho uma forte convicção de que a maior necessidade das nossas almas é a pregação do Evangelho. Eu já disse aqui em alguma oportunidade, nós devemos ouvir o Evangelho em todos os sermões, em todas as pregações. Devemos pregar o Evangelho para nós mesmos. E como os cristãos, nós devemos fazer com que o Evangelho molde todas as áreas das nossas vidas. O maior fundamento da nossa esperança, meus irmãos, é Jesus Cristo, e esse crucificado por nossos pecados e que triunfou sobre a morte. Essa é a nossa esperança, nada mais, nem um homem, nenhuma autoajuda, nada. A nossa esperança é Jesus Cristo e esse, o crucificado. A principal coisa que precisamos aprender é pregar o Evangelho. Um exemplo para que nós possamos pregar o Evangelho para nós mesmos. Ouça-me, ó alma. Converse dessa forma com a sua alma. Se Deus é por você, quem será contra você? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por você, não lhe dará graciosamente todas as coisas? É isso que o nosso coração precisa ouvir. Ouça, ó alma, se Deus é por você, quem será contra você? Quem apresentará acusação contra você, ó minha alma, se Deus é quem o justifica? Quem a condenará? Jesus morreu, mais do que isso, ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por você. Sendo assim, ó minha alma, quem a separará do amor de Cristo? É uma verdade bíblica que nós devemos pregar a nós mesmos todos os dias. Talvez você um pouquinho ou muito desanimado, deprimido, enfim, passando por uma situação difícil, uma decisão difícil que você tem que tomar no seu emprego, no seu dia a dia. Pregue o Evangelho para você mesmo. 4. Ele canta, versículo 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Eu acredito que não foi uma oração que ele fez aqui em forma de cântico. Não foi um cântico com um coração jubiloso, mas com um coração triste. O salmista canta ao Senhor durante a noite, suplicando por sua vida. Não é um cântico jubiloso de esperança. O salmista não se sente feliz naquele momento, mas está buscando uma esperança que lhe produza alegria. Esse salmo, como eu já disse, é uma oração em forma de cântico, de súplica para a sua vida. Então, quando você estiver abatido, cante a palavra do Senhor. Busque auxílios nos salmos. Molde as suas emoções de uma forma bíblica, como eu já disse aqui. Cante ao Senhor os salmos, uma forma bíblica, que você honre ao Senhor. 5. A quinta forma de você enfrentar as suas lutas é afirmando a soberania do amor de Deus. O salmista afirma a soberania do amor de Deus sobre a sua vida. Versículo 8 diz assim: contudo, o Senhor, durante o dia,
me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cântico, ao Deus da minha... Não, acho que eu fiz uma confusão aqui, meus irmãos. Me perdoe, não é o versículo 8. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Em meio ao seu desânimo, o salmista declara o amor soberano de Deus por ele. Nos versículos 5 e 11, ele se refere a Deus como minha salvação e meu Deus. E mesmo que diga que Deus parece ter se esquecido dele, jamais deixa de acreditar na soberania absoluta de Deus sobre a sua adversidade. No versículo 7, como nós acabamos de ler, ele diz: todas as suas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Em outras palavras, as circunstâncias perturbadoras e opressoras e desanimadoras são vagalhões de Deus. O salmista reconhece que as suas adversidades vêm de um braço de um pai amoroso, de um pai que talvez queira disciplinar ele, talvez moldar ele, forjar mais o caráter dele, santificar mais esse homem. Reconheça que as suas adversidades vêm de Deus. Tenha esse reconhecimento. O salmista jamais perde de vista essas grandes verdades acerca de Deus. Ele sabe que essas verdades, saber que todas as coisas provêm da mão de Deus, é um alívio para o crente, é um alívio para nós, que vem de um Deus sábio, a sua adversidade vem de um Deus sábio, de um Deus amoroso, de um Deus fiel, de um Deus benigno, que de alguma forma Ele quer aquela situação para o nosso bem. Sendo assim, nós devemos aprender e ensinar para aqueles que sofrem, que não é possível encontrar alívio em meio à dor, caso Deus não esteja no controle de tudo. Você jamais vai encontrar alívio e esperança para a sua dor, se você não entender que essas coisas vêm de Deus. E eu encerro por aqui, puxa vida, meu tempo, me perdoe, irmãos, dizendo que nós não temos o direito de dizer a uma pessoa mergulhada em sofrimento e tristeza que ela deve sacudir a poeira e seguir em frente. Nós, como crentes, como cirurgiões de almas que somos, devemos ser gentis e pacientes com ela. Nunca devemos pressupor que, se confiamos em Deus, não vamos chorar, não vamos sentir raiva e nem nos sentir desesperançados. Essa é uma realidade na vida de um cristão. Situações, invernos longos, caminhadas que você caminha derramando lágrimas. Um Deus amoroso, benigno, sábio. E, enfim, deseje Deus para que Ele caminhe com você em meio aos vales. Amém, meus irmãos? Eu agradeço muito a oportunidade, passei um pouquinho do horário. Pastor Luciano, Pastor Carlos, obrigado pela oportunidade. Isso faz muito bem a gente meditar na palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.